Gente, eu vou dar uma dica muito boa para quem faz treinamento com alongamento. Tem uma seguidora que fala que é mais dicas que eu dou e fala para mim sempre dar dica. Então, eu vou dar uma dica para quem faz treinamento no alongamento. Gente, se você vai fazer um treinamento no alongamento, Nails Designer e manicure, né? Porque esse vídeo sempre vai para as pessoas certas. Você vai fazer treinamento no alongamento e vai fazer a remoção depois, não precisa você usar preparadores para você fazer treinamento. Ainda mais se você for fazer e você for tirar foto, né? Fazer a divulgação e depois remover. Não precisa. Então a dica que eu vou dar para vocês é use base tradicional. Você usando umas 3 camadinhas de base tradicional, depois você pode aplicar o alongamento por cima, normalmente, lixar, fazer o procedimento que vocês vão fazer ali, a inspiração, e depois vocês removem de boa, vocês usando base. Porque se vocês vai fazer um treinamento para depois você remover usando preparadores, aí fica mais difícil do alongamento sair, né? Quando é uma preparação bem feita, né? Fica mais difícil do alongamento sair. Então a dica que eu dou pra vocês é de vocês usarem base tradicional de unha, tá? Essas bases assim tradicional, pra fazer treinamento. Que aí você faz a aplicação, vai tirar foto, vai fazer lixamento normal e não vai sair. Não precisa se preocupar que não vai sair. Preparadores, você pode fazer a preparação quando você for aplicar para deixar. No começo, quando eu fiz curso há 3 anos atrás, eu fazia os treinamentos com preparadores, né? Eu fazia, tirava foto, depois removia. Fazia, tirava foto, depois removia. Mas bem assim, minhas unhas não ficavam fracas, porque eu removia do jeito que a professora ensinou no curso, né? Um outro jeito, sem ser só com a lixa. E em seguida que eu removia, eu já passava uma base fortalecedora nas minhas unhas. Então, minha unha, não vou dizer que minha unha já ficou alguma vez danificada assim, porque nunca ficou, tá? Então, se você vai fazer um treinamento de alongamento, que você vai remover depois, usa a base tradicional para você remover depois. Agora, se você for deixar na unha, aí você fica, entendeu? Antigamente eu fazia e já removia, até usando preparadores. E hoje em dia, até mesmo se eu vou fazer uma divulgação também, se eu for chamar meu marido para fazer uma inspiração, uma divulgação na unha, eu vou usar a base, porque aí depois eu vou tirar de boa. Aí não preciso nem usar broca, porque tem um outro jeito para tirar que eu sei. Aí hoje em dia, quando eu faço unha de gel, eu faço e deixo na minha unha, sabe? Até porque eu acostumei, acostumei e gostei. Então, você quer conhecer o Anai Design, olha pra unha dela. Que é uma unha de cada jeito, olha. Esse aqui é alongamento também, mas aqui eu cortei, ó. Tá curtinha. Olha, esse aqui é onde o crescimento tá, gente. Dá pra ver bem o crescimento? Olha só, bem aderidos. E com esse alongamento aqui bem naturalzinho, se eu quiser fazer inspirações ou esmaltações, cores de esmalte que as clientes possam gostar, eu faço aqui. Porque eu deixei naturalzinho assim pra me fazer inspirações. E já esse daqui, ó, quando eu fiz foi decorado, entendeu? Então isso é uma boa dica pra vocês. Pra vocês que estão começando no mundo das unhas. Porque eu sei que tem muitas meninas que às vezes é manicure, mas vai para de alongamento. Aí fica pensando no treinamento, né? Fica pensando no treinamento, que eu vejo muito isso em um grupo de alunas que eu fiz de um curso online há 1 ano atrás, né? Elas falando do treinamento, que treina muito nas unhas delas, que não aguenta mais. Aí eu faço alongamento nas minhas unhas há 3 anos, principalmente para divulgar. Eu divulgo das unhas das clientes, né? E também faço divulgação na minha também, né, gente? Porque ó, meu cartão de visita aqui, ó. Minhas próprias unhas. E fora que tem cliente que às vezes vê alguma inspiração que você faz e ela quer fazer, porque isso já aconteceu. De as clientes ver um esmalte que elas acham bonito e depois ela pintar. Então, essa é a importância. E em relação ao alongamento, já sabe, base tradicional. Se você quiser também, se você não quiser, faça com preparadores. Mas se você for remover, essa é uma dica que eu dou também. Que é bom até pra você que tá começando e não entende, que não vai danificar sua unha, porque você não vai fazer... você não vai ficar toda hora lixando do jeito que você não sabe, ficar lixando a unha, né? Pra deixar a unha fraca. Você vai passar a base por cima da sua unha normal, sem fazer preparação. E depois remover normal. Porque tem, às vezes, a iniciante, quando tá começando, às vezes lixa tanto a unha dela, lixa tanto, por isso que a unha às vezes fica fraca demais e machucada.
porque às vezes não sabe o que fazer. Então essa é uma dica muito boa.